Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 10 de abril de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. No papo de hoje, eu converso com Fausto Marinho, médico veterinário que atua em vigilância em saúde na Prefeitura Municipal de Campinas. Se você tem interesse em saber toda a gama de atuações do médico veterinário nas prefeituras, em especial em grandes cidades, acompanhe as diversas informações bacanas que o Fausto trouxe para a gente e perceba qual é a importância da inserção do médico veterinário no âmbito da saúde única. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo, Fausto. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, Thaís. Fiquei muito honrado. Vamos começar, então, já conversando sobre esse título enorme da sua atribuição na prefeitura atualmente. Então, assim, a gente vai e volta um pouco na sua história, né? Mas eu acho bacana a gente começar falando sobre alguma das atribuições possíveis do médico veterinário dentro dos trabalhos na prefeitura. Então, como é que é o seu trabalho hoje em dia? O que você faz? Bom, esse núcleo está inserido dentro da Coordenadoria de Vigilância de Doenças e Agravos. Então, eu trabalho com a parte epidemiológica, principalmente das zoonoses, delas algumas arboviroses e determinantes ambientais aí também para a população. Hoje eu estou, então, como articulador do núcleo, né? Aqui em Campinas a gente tem uma divisão regional, que é um município muito grande. Eu entro aqui em Campinas como técnico de uma das VISAs, né, que a gente fala, Vigilância em Saúde Regionais, e aí hoje eu estou no nível central, coordenando aí, articulando nesse núcleo gigantesco. Basicamente é tudo que envolve aí a epidemiologia, notificações, ações de controle e prevenção para todos esses agravos, né, os zoonóticos, os principais, leishmaniose, febre maculosa, leptospirose, dentre outros agravos zoonóticos, né, febre amarela, daí dos arboviroses, dengue, chikungunya, zika, alguns determinantes ambientais também, né, solo contaminado, a água, qualidade da água do município. Então a gente acaba permeando aí um grande núcleo que envolve muito da Coordenadoria de Vigilância de Doenças e Agravos. É bem bacana porque eu acho que entre as áreas que a gente passa durante a graduação, a parte de saúde pública é uma que muita gente não dá muita atenção, né, ao longo da graduação, às vezes por não saber como é o trabalho, às vezes por eventualmente não ter mesmo interesse, mas aí no final das contas começa a ver os concursos e se interessar e querer, né, ir lá e fazer o concurso e de repente entra num trabalho na prefeitura. Então, como é que foi para você essa questão do conhecimento que você adquiriu ao longo da graduação para o que você faz hoje? Você lembrando, assim, da sua graduação, da parte de saúde pública, você relembra coisas que você viu na graduação e fala, pô, isso aqui meu professor falou? Ou é uma coisa totalmente assim, quase partindo da estaca zero ali, para poder, né, se estruturar e começar a atuar nessa área? De fato, a gente, quando está na graduação, a gente não volta muito nossos olhos para a saúde pública, para a saúde única. Comigo não foi diferente. Eu também não tive uma aproximação muito grande com essas disciplinas, né, zoonose, saúde pública, epidêmio, durante a graduação. Eu acabei me direcionando para uma outra área, após a formação, né, eu sempre tive pesquisa, envolvido com a pesquisa na graduação, e acabei seguindo o rumo aí da parte acadêmica por um tempo, e caí nessa do que você acabou de citar. A gente vê os concursos, acha interessante, olha, uma boa proposta, né? Porém, eu confesso que quando eu comecei a estudar para os concursos, eu me apaixonei pela saúde pública. Eu, de fato, fui estudar a história do SUS, eu fui estudar mais aprofundado, né, as doenças zoonóticas, epidemiologia, e, de fato, eu me apaixonei ali pela premissa dessa área, né? Acho que ela é uma área que envolve muito essa questão social, porque ela cuida do coletivo.
e ela olha de uma maneira macro, assim, para a sociedade, e você consegue ter um trabalho que você vê um resultado, principalmente socialmente falando. Isso vinha casando muito com o momento em que eu estava, e eu acabei me encantando, ainda estudando para o concurso. E aí, quando eu entro de fato e começo a atuar no meio público da saúde pública, foi quando eu vi que eu fiquei no lugar errado a vida toda, porque meu lugar era esse, eu me apaixonei mesmo lidando com saúde pública, saúde única, e me encantei, e me encanto cada dia mais. Eu não estou há muito tempo, mas é um trabalho que a gente levanta todo dia com prazer de ir, e é gostoso lidar, e você vê o retorno do seu trabalho, é muito bom. Eu não sei se talvez esteja relacionado à maneira como as disciplinas são ministradas na graduação, porque eu acho que como a gente não tem muito contato com o trabalho do veterinário das prefeituras, se você não conhece um médico veterinário que trabalha na prefeitura, às vezes é muito abstrato a atuação do médico veterinário nessa área. E aí os trabalhos em prefeitura geralmente envolvem vários setores diferentes. Então você tem a parte de saúde pública, você tem a parte ambiental, você tem a parte de vigilância sanitária também, né, fiscalização de estabelecimentos. Então, são muitas atividades que, às vezes, ficam naquela esfera do abstrato e acabam sendo mais visadas por pessoas que já têm esse interesse em concurso ao longo da graduação. E aí eu acho que é bem comum, né, essa questão da pessoa se encantar na hora que para realmente para estudar e entender, encaixar as pecinhas ali, quando ela já vê aquilo numa aplicação mais prática. Então, assim, não, eu estou com o objetivo aqui de passar nesse concurso, eu quero trabalhar na prefeitura, então, para mim, isso tem que se tornar uma coisa um pouco mais palpável. Né? O que é essa atividade? Como é que eu vou transferir essa teoria que eu estou lendo para uma atuação? O que você percebe, assim, né, dessas várias áreas de atuação do médico veterinário? Porque eu não sei qual é a sua percepção sobre esse assunto, mas às vezes eu acho que os concursos de prefeitura são pouco atrativos para os médicos veterinários, porque muitos deles têm carga horária parcial, então a remuneração, às vezes, de início é relativamente baixa, e aí são poucas pessoas que se candidatam a essas vagas, né? O que você pensa sobre isso? Olha, Thaís, é controverso até em alguns pontos essa questão do número de candidatos por vaga. Frequentemente, esses concursos que têm um salário menor, por ter uma carga horária menor, acabam de fato não tendo candidatos à procura, e tem sempre uma renovação de contrato, e vai se delongando, e muito difícil deles conseguirem um profissional efetivo. Mas nos últimos anos eu tenho visto aí muitos bons concursos. A gente tem algumas prefeituras que têm feito uma equivalência salarial do médico veterinário na classe do médico. Então a gente tem algumas prefeituras que estão pagando muito bem, pagam inclusive mais do que o MAPA, do que outros órgãos grandes aí de concurso público. E aí nessas vagas a gente tem assim uma infinidade de candidatos. Geralmente é uma, duas vagas no máximo que eles abrem, chegam a prestar aí 600, 700, mais de 1.000 pessoas para a vaga. Então acabam sendo muito concorridos, porque tem um salário melhorzinho. E até algumas cidades que são relativamente pequenas, a gente vê alguns salários bons, assim. Geralmente elas estão mais próximas de alguns grandes centros, né? As cidades mais estruturadas, de maior porte, elas têm um salário bom também, porém eles não conseguem equivaler aí ao salário do médico. E como você estava falando no início, né, de fato, o que será que leva a gente não ter um interesse na área? Porque o médico veterinário de prefeitura, ele tem uma gama de atividades que acabam, às vezes, não interessando. No meu caso, a Campinas tem uma estruturação muito boa para o médico veterinário. Hoje aqui, a diretora da Vigilância em Saúde é veterinária, e ela, com outros colegas, com outro arranjo, há alguns anos, conseguiram delinear áreas aqui para atuação muito boas. Então, hoje a gente tem muito separado, né? Eu estou dentro da Vigilância em Saúde. Ela é dividida em 5 coordenadorias, das quais eu faço parte de uma, né? Tem a coordenadoria da Vigilância Sanitária, que é um outro braço, então, hoje, onde eu estou, eu não atuo com a sanitária, né? Tem os seus próprios profissionais, tem a coordenadoria de informação epidemiológica, que lida mais com alguns dados de mortalidades, nascimentos, a de doenças e agravos, que é onde eu estou,
A gente tem uma coordenadoria de vigilância de inspeção de alimentos, né? E a gente tem uma quinta coordenadoria, que é a coordenadoria de vigilância de saúde do trabalhador, né? Que envolve também a parte ambiental. Então, aqui é tudo muito bem dividido. A gente tem dentro da coordenadoria que eu faço parte, a unidade de vigilância em zoonoses, que na maioria dos municípios é o famoso CCZ, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses. A diferença é que Campinas conseguiu segmentar toda a parte de bem-estar animal para a Secretaria do Verde, porque a gente tem legislações que embasam, né, de fato, a utilização da verba pública para castração e bem-estar com o meio ambiente, né, e a parte de doenças, então a gente virou uma unidade de vigilância em zoonoses, que é a UVZ, ela trata somente dos agravos zoonóticos. E essa configuração, ela é relativamente nova, a gente tem poucos municípios no Brasil que acabam aderindo a essa configuração, e ela faz com que a gente tenha uma atuação muito mais delineada e muito mais específica aqui no município, né? Porque cidades pequenas, o médico veterinário de algumas cidades pequenas, eles fazem tudo. Então, desde castração, a epidemiologia, zoonose sanitária, eles acabam englobando um todo, né? Mas a gente vê que é uma tendência aí, alguns municípios menores, tem um outro município que eu já trabalhei antes daqui que está aderindo a essa subdivisão, e eu acho que esse é o caminho aí do progresso e uma maior especialização do veterinário dentro da atuação em municípios. É bem bacana, porque foi o que eu te falei, assim, para mim, né, que trabalho em outra área, essa atuação é muito abstrata, porque você vê tantos braços, é tão amplo, né? Inclusive me pediram um papo comparando a atuação do médico veterinário em municípios grandes e em municípios pequenos, porque você acabou de falar de uma configuração que é totalmente particular de um município que é muito grande, muito bem estruturado, o que é muito diferente do veterinário, como você mesmo disse, né, que trabalha em prefeituras pequenas, que às vezes tem que ir lá fazer várias atividades. Eu lembro da nossa amiga em comum, a Helena, comentando que ela já foi catar escorpião no pátio de escola, ela mesma, pessoalmente, catando escorpião lá para fazer levantamento e tal. Então, assim, são atuações que às vezes você não imagina que você vai precisar, né, desempenhar ali, mas que a depender da necessidade do trabalho, você vai lá e faz, né? E aí, Fausto, quando você fez o concurso, você já tinha uma área de atuação delimitada ali ou não? Foi aquela coisa assim, vou passar e aí só Deus sabe onde é que eu vou atuar. Eu começo a prestar concursos em 2019 e o meu concurso de pretensão e que de fato eu fui aprovado foi de um município menor. E, de fato, eu trabalhei lá por 6 meses no CCZ, né, no formato CCZ, onde é tudo junto e misturado, né, como você falou, e agora a gente tem que desde catar escorpião até atender denúncias de maus tratos, castração, o canil, né, cuidar dos animais, fazer inquéritos, então, assim, você faz tudo, porque o veterinário, ele é um profissional muito multi, né, ele permeia aí por diversas áreas. Então, acaba que eu conheci essa realidade e, de fato, eu não gostei muito dela. Na verdade, eu nunca fui muito afim à área de cirurgia clínica, né, de pequenos. E lá eu tinha que fazer castração, tinha que fazer diversas outras questões aí da clínica que não me agradavam muito, né? Era um município endêmico para leite. Então, você pensa, eu tive que fazer muita eutanásia por leishmaniose em cachorro. E aí isso me deixou bem desgostoso. E o concurso de Campinas, eu acabei prestando também em 2019, mas no momento que eu já tinha sido aprovado nesse concurso da cidade de Votorantim, que eu trabalhei antes, eu fui tranquilo, eu fui mais para fazer companhia para uma amiga que foi prestada, eu falei, vamos lá, né, já que fizemos e pagamos a inscrição, vamos prestar. E vim totalmente despretensioso, só com a carga de conhecimento que eu tinha obtido aí para os estudos dos concursos anteriores, e acabou que fui aprovado. Foi uma surpresa, porém, à época, eu não dei muita atenção, né? Já na minha realidade de Votorantim, em um dos dias, eu acho até, falo que são sinais divinos, né? Para quem acredita, é um prato cheio. É um dia que eu tive que fazer eutanásia, eu saí muito abalado do CCZ, e aí eu recebi o e-mail de Campinas, dizendo que eu tinha sido convocado para cá. E eu falei, olha, eu acho que
o momento para eu sair. Votorantim, eles têm um salário muito bom para o médico veterinário. Lá é um desses casos em que eles equivaleram o salário do médico ao veterinário. Tinha uma carga horária muito pequena, então eu poderia atuar em outras frentes, caso fosse minha vontade. Eu ainda tinha bastante afinidade, tenho ainda com a parte de docência. Eu só estava estruturando e aprendendo bastante ainda sobre essa área de zoonoses. Mas nesse dia eu resolvi relevar e pensar com um pouco mais de sensatez, ou talvez mais com coração, né? Eu acho que é muito mais do que sensatez, que eu acho que o momento de optar por um salário menor, uma carga horária muito maior, mas que fosse me dar um conforto e se aproximasse muito mais daquela saúde pública que eu tinha estudado, me apaixonado mais, né, quando eu estava começando meus estudos para concurso. E aí acabei arriscando e vindo para Campinas. Exonerei lá e vim para cá. E assim, foi uma das melhores escolhas que eu tive, porque de fato eu conheci a epidemiológica, eu conheci essa vigilância de agravos, né, e doenças, e lidar com a população de uma forma coletiva e ver retorno do que você está fazendo, levar um trabalho, fazer ações educativas, lidar com as pessoas, conversar, é uma outra pegada, é muito diferente, e aquilo me deixou, assim, muito empolgado e muito animado com o trabalho. Então, desde então, eu venho usufruindo muito bem, óbvio que tem os seus percalços, né? Um trabalho é 100% perfeito, mas eu acho que a balança ainda está pesando muito para o positivo. O que é o objetivo, né? Quando a gente escolhe um trabalho, a gente espera sair feliz de casa todo dia, não sair pesaroso, tipo, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Tudo bem, tenho que pagar boletos, né? Então, isso aí é super importante. E, às vezes, essas trocas são necessárias, né? Às vezes, o fator financeiro acaba não sendo o mais relevante, porque, no final das contas, você tem que colocar outras questões ali, né? Que são importantes, inclusive para a sua saúde emocional, dentro dessa conta, né? E aí é uma questão também até de uma maturidade, né? Da gente poder parar e fazer essa análise e falar, não, tá? Tô no momento aqui que dá para, né, trocar esse por aquele e ver o que vai acontecer. Então, é bem interessante quando tem essas mudanças de trajetória, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, né? Passei no concurso na cidade que eu queria, então agora é aqui, pronto, né? Sentei aqui e vamos embora, né? E é importante estar aberto, e, inclusive para esse tipo de surpresa, né? Aí vai fazer um concurso sem nenhuma pretensão e passa. Opa, e agora? Como é que faz, né? Então é bacana pra caramba. E aí, Fausto, você tinha um objetivo em algum momento da sua formação em enveredar para a área de docência? Sim, esse foi o meu objetivo principal depois da formação. Eu tive 3 iniciações científicas, eu gostava muito da área de pesquisa, eu gosto ainda até hoje. Uma vez pesquisador, sempre pesquisador. E aí acabei fazendo mestrado, aí na conclusão fui para a FAIT e ministrei algumas disciplinas, né, as que se aproximavam mais da minha área de formação foram laboratório clínico, dei micro no curso de nutrição e no início foi bem difícil, até você se adaptar à rotina, você tem que, às vezes, dar aulas em algumas disciplinas que não são da sua afinidade, mas a gente vai lidando, né? Tive que fazer clínica no hospital, e foi um período muito bom, eu gostei muito da docência, eu gosto da docência, eu acho que desde a graduação, eu sempre fui monitor, eu gostava muito de ensinar, eu aprendia muito ensinando. Então, o professor ensinava, geralmente, principalmente nas aulas práticas, e eu replicava logo em seguida, replicava, acabava aprendendo muito. Então, isso foi uma estratégia até de estudo durante a graduação. E comecei a pegar gosto aí pela docência. Eu confesso que eu ainda quero voltar agora, mais especificamente, para a área de saúde pública, né? Eu já fui da área de ictiopatologia, né? Então, doenças de peixes, que foi a minha linha de pesquisa durante toda a graduação, mestrado, mas hoje eu já consegui direcionar o meu doutorado para a área de preventiva, e eu acho que quando a gente atua no que a gente dá aula, a gente é muito mais feliz e consegue ministrar as aulas de uma forma muito mais fácil. Você pode sentar na cadeira e contar o seu dia a dia, praticamente, que você vai estar ensinando esses alunos. Porque, como a gente conversou, da teoria, às vezes não, na maioria das vezes, somente a teoria, ela não nos mostra o que é a realidade. Então, acho que vale muito mais as trocas de experiência, prática, profissional,
puxando aí os ganchos teóricos para mostrar, né? Acho que os alunos têm que conhecer todo o potencial que tem em todas as disciplinas e se verem como profissionais em cada uma das áreas para conseguir decidir para que áreas vão. Com certeza, essa vivência do docente na área de atuação faz toda a diferença, porque é o que você comentou, né? Você consegue trazer um retrato do que é a realidade para o aluno, ao invés de ficar só replicando um monte de teoria, que era a sensação que eu tinha quando eu tive na graduação, saúde pública, para mim, ai, que saco, gente, aquele negócio abstrato, sabe? Blá, 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 tem que decorar esse monte de nome, esse monte de coisa. E eu não vi uma aplicabilidade porque a gente nunca foi a campo também. Então, assim, eu acho que faz muita diferença essa coisa do aluno sair e ver uma ação, né, e visitar um CCC e ver como é que é. E a gente tem aquele monte de lenda urbana, né? Eu ainda sou mais velha da época da carrocinha, né? Que tinha controle de zoonoses, né? Era feito, cata o cachorro na rua e eutanásia, some com o cachorro. Muita coisa mudou aí ao longo dos anos, e a gente sabe que é importante essa vivência até para o aluno sedimentar esse conhecimento também. No doutorado, você já estava trabalhando na prefeitura? Não, eu estava no doutorado, iniciei o doutorado em 2019, no meio de 2019. Os concursos eu prestei durante todo o ano de 2019. Então, eu consegui cumprir as disciplinas, tudo que eu precisava na parte presencial, e aí eu acabei ingressando no meio público no finalzinho de 19 para 20, início de 20. Então, acabei sendo chamado enquanto já era estudante de doutorado. Porque às vezes acontece isso também, né? Às vezes a gente vai naquela tocada, né? Ah, fiz mestrado, vou fazer doutorado e tal, e você vai fazendo um monte de coisa, e aí no final dos contos você vai atuar numa área diferente da área que você veio se formando, né? Então, por isso que eu fiquei nessa curiosidade, porque eu falei o seu doutorado é em saúde pública, né? Então já casa bem com a área que você está hoje em dia, então já maravilhas, né? Já juntou uma coisa com a outra ali. Eu consegui mudar minha área durante o percurso aí para me adaptar a essa minha nova vida profissional. Então, com isso eu fui muito feliz e fiquei muito satisfeito de ter conseguido mudar. Eu estava inicialmente no programa de pato também, patologia, e acabei mudando para preventiva aí para ficar mais próximo ao meu trabalho. Aqui a gente no município tem muito dado epidemiológico, muito agravo bacana de se estudar, de se expor, que a gente precisa dar uma visibilidade maior e fazer esses dados retornarem para a população, né? Eu acho que a pós-graduação ela vem aí para aliar com esse tipo de trabalho e trazer esse retorno também para o meio público aí. E talvez o trabalho em saúde pública seja aquele em que, muitas vezes, né, as pessoas não sabem que o médico veterinário atua, mas é onde você tem realmente esse contato mais próximo com a população, de maneira a reverter o seu trabalho em um bem, né, geral ali, né, público, efetivamente. Porque o trabalho que a gente visualiza mais o médico veterinário fazendo, aquele atendimento a animais, né, atendimento clínico, cirúrgico, etc., tem um impacto, mas em uma esfera muito menor, né? Porque a gente tem indivíduos ali, núcleos familiares, um aqui, outro ali. É muito diferente de você fazer um trabalho que abrange regiões, né? Que abrange populações, principalmente as populações de baixa renda, que são as que mais estão suscetíveis à maioria desses agravos, né? Então, isso acaba sendo bem importante também. E às vezes é um papel que a gente não se vê fazendo, né? A gente não sabe que existe essa possibilidade de você ter uma atuação que tem esse impacto social também, né? E acho que é interessante a gente chamar a atenção dos alunos para isso, porque tem pessoas que têm um pouco já dessa, como é que eu diria assim, dessa característica pessoal, assim, de gostar de fazer trabalho voluntário, de gostar de, né, estar trabalhando em prol do próximo, né? Às vezes a pessoa consegue casar essa característica com a área de atuação, que eu acho que é o ideal para você se ver feliz na área que você resolveu trabalhar, né? Exatamente. Foi justamente nessa premissa que eu consegui me encontrar no serviço público da saúde única, sendo útil e, de fato, aí tendo meu trabalho voltado para essa população que mais precisa. A gente acaba trabalhando para todo mundo, mas, em especial, a gente consegue ver um retorno muito grande dessa população que mais necessita e que a maioria dos agravos acontece nesses meios, né? E é engraçado porque meus pais, né, depois que eu comecei a atuar aqui por aqui, achavam estranho, mas como assim você está indo num centro de saúde, num hospital, fazer capacitação com médico, com enfermeiro, falando com paciente humano, mas que coisa é essa, né? Sério, não é veterinário?
eles achavam bem estranho, e confesso que até para mim era estranho, porque antes de entrar aqui eu não tinha a visão de que a gente se aproximaria tanto dos pacientes. Eu, quando estava na regional, principalmente, a gente ligava, fazia investigação, né, de vários agravos, então ligava, conversava com os pacientes, perguntava se estava bem, o que tinha apresentado de sintomas, onde que poderia ter sido aí o possível local de infecção, né? A gente ia até as residências, participei de coisas tristes também, de dar notícia da causa do óbito, né? Então, sempre em parceria, óbvio, com enfermeiros, né? Médicos, técnicos da enfermagem, mas junto da família, a gente atua muito, né? E a gente consegue ver as nossas ações aí quando a gente extrapola esses dados epidemiológicos, né? Tem uma parte do meu trabalho muito burocrática, né? A gente tem muitos bancos de dados onde a gente tem que anotar e registrar aí o que a gente tem de agravo. Então, o que pode ter sido esse paciente que apresentou febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, icterícia? Bom, pode ter sido esse agravo. Então, a gente notifica, o paciente é tratado, ele é investigado, e essa notificação desse banco, ela tem que gerar uma ação. Então, se a gente teve um paciente suspeito, confirmado para leptospirose, tem que ser desencadeada uma ação voltada para a população dessa região, né? Onde foi o local provável de infecção desse paciente? Será que foi na casa dele? Será que foi no trabalho? Próximo à casa dele, né? E aí, com isso, a gente devolve para a sociedade, se for baseado, né, nesse local de infecção, a gente vai com atividades educativas, expõe que ali aconteceu um caso, como a gente tem que se prevenir, o que fazer para controlar e mitigar aí a transmissão dessa doença, que é uma doença grave, que pode levar ao óbito, né, frequentemente leva, e a gente lida, então, com pessoas, indivíduos e também com o coletivo, porque tudo junto e misturado, né? Não tem como. A gente usa os casos para poder alertar e educar. E a gente vai em escola, a gente lida com as crianças, faz educação em escola, é assim, maravilhoso. Para quem gosta de ação social, dessa parte mais de atividade com o público, é um serviço, assim, que vai satisfazer muito bem esse profissional que escolhi para a saúde pública. Como é que é um dia de trabalho seu? Você tem uma rotina de trabalho estabelecida? Qual é a sua carga horária, né, semanal de trabalho, que eu acho que é uma informação importante também? E como é que é um dia de rotina de trabalho, se é que isso existe na sua atuação? Bom, vamos lá. A gente não tem muita rotina na vigilância, tá? Cada dia é matando um leão diferente. Eu trabalho 36 horas semanais, 8 horas diárias, praticamente, um dia só com 4 horas. E aí, dependendo do cargo, você acaba, às vezes, extrapolando, porque tem muito trabalho. A vigilância é tudo para ontem, para hoje, para agora, e tem que acontecer. Tenho uma rotina, eu tenho trabalhos que são executados continuamente, né? Apesar de a gente ser engolido aí pelo novo que chega, principalmente isso em função do meu cargo como articulador, tá? Então, como eu tô aí na gestão de programas, né, programa da raiva, programa da leite, programa da lebre, a gente da dengue, né, o principal que eu estou encabeçando é o programa das arboviroses, a gente tem sempre muitas atualizações, mas basicamente a gente trabalha com bancos de dados, eu tenho um companheiro de trabalho, que é meu apoio técnico, que me ajuda bastante com isso, com a parte de dados, de análise de dados, e a gente traduz, né, eu traduzo esses dados em apresentações, em boletins, em diversos materiais que a gente acaba expondo, né. Como eu estou num cargo de gestão, a gente trabalha muito com... no caso, dou muita entrevista para a mídia. A mídia está sempre querendo saber quantos casos de dengue tem, se tem morte, se não tem morte, o que está sendo feito, e isso vale para todos os agravos. E a gente participa de comitês, espaços em que a gente leva sempre esses dados para uma atualização de contexto epidemiológico, né? Campinas tem programas muito bem estruturados, o programa da arboviroses, ele já era há muito tempo muito bem estruturado, a gente tem uma empresa terceirizada que
trabalha aí com controle de criadouros, nebulização para os mosquitos no município todo. A gente tem reuniões semanais de grupo técnico para decidir qual áreas, discutir as áreas de transmissão, né, falando em dengue, quais ações a gente vai desencadear em cada uma delas. Tem muita reunião, muita reunião, porque a gente, apesar de ser muito estruturado, ainda estamos estruturando muitos outros programas. Um deles que a gente está começando a estruturar agora é o programa de esporotricose, que começamos a observar alguns casos aqui no município. Então, a gente tem que, do zero, vamos escrever o plano de contingência, vamos articular com outras secretarias, porque frequentemente, se não quase sempre, os agravos permeiam as diversas secretarias, né? Serviços públicos, comunicação, transporte, esporte, educação. Então, a gente tem alguns espaços que a gente faz reuniões, a gente discute com outros entes do poder público para poder conseguir meios de controlar melhor os agravos. Minha rotina diária é basicamente isso, assim, eu estou sempre numa coisa nova, sempre tem um agravo novo, tem um caso positivo de algo que você nem imaginou e está ali, você tem que correr, tem que fazer ação de campo para bloqueio, prevenção e tudo mais. E eu acho que isso é um pouco do que é cansativo, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, no sentido de que é um trabalho que ele nunca termina. Porque às vezes a gente quer entrar no trabalho e pensar que a gente vai fazer começo, meio e fim. Porém, a vigilância, ela não tem fim. Os agravos estão sempre acontecendo, tem Covid surgindo, trabalhei com Covid quando entrei aqui, na época do Covid, todo mundo fez tudo, né? Então, a gente tem que pensar que sempre vão ter agravos surgindo, outros despontando, e a gente sempre vai ter que estar se reinventando, vai ter que estar estudando. É um trabalho sem fim, e a gente tem que trabalhar na mente isso, deixar isso muito bem estruturado para não se frustrar. Porém, eu acho que, em contrapartida, é algo muito bom, porque a gente acaba não caindo no marasmo, na rotina, de sempre ter a mesma coisa, tem que fazer isso, isso, isso. Então, acaba sendo divertido você ter uma gama grande de atuações, de frentes, porque você está sempre se renovando, sempre se reinventando, sempre tendo que estudar, movimenta muito a cabeça, é um trabalho muito mental. Tem alguns trabalhos que são mais físicos, mas o trabalho em vigilância, ele exige muito da parte cognitiva, de pensar e ter que montar material, então o cansaço talvez até maior, né? Às vezes eu brinco, falo, nossa, eu tô tão cansado que hoje eu queria poder amanhã fazer um trabalho mecânico, tipo Charlie Chaplin, só ficar lá apertando um parafuso, porque tá difícil, viu? Mas, ao mesmo tempo, isso te dá um gás também, te estimula a aprender coisas novas e estar sempre aí acordando bem para o seu dia a dia do trabalho. É uma tecla que a gente tem batido bastante, essa importância das pessoas conhecerem a característica do tipo de trabalho que elas querem fazer e casar isso com as suas características pessoais, porque se é um trabalho que você precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando, né, é um trabalho muito mental, como você falou, alguns perfis de pessoa vão encaixar bem com esse tipo de atuação, outros não vão. E aí a gente tem essa questão da frustração sempre permeando a nossa profissão, né? A pessoa é médico veterinário, e aí a gente tem altas taxas de suicídio, de burnout, várias questões aí envolvidas na nossa profissão, e a gente sabe que muitas vezes é por essa incompatibilidade, né, da pessoa às vezes não ter uma expectativa real do que vai ser aquele trabalho. Porque tem essa coisa, né, a gente passa 5 anos no curso, mas é uma pincelada em um monte de coisa, né? O enfoque maior acaba sendo na parte clínica, cirúrgica, a gente tem isso muito reforçado na atuação, mas essas outras áreas que são super importantes e que têm um campo enorme para o médico veterinário atuar, às vezes elas ficam nesse en passant, né? Ah, é aquilo ali. E aí você tem aquela impressão muito superficial do que é a atuação, e aí quando você de repente passa no concurso, você fala, mas é assim o trabalho? Esse tipo de atividade que eu tenho que fazer, eu não estava sabendo. Então, acho que é muito importante a gente trazer, né, essas percepções exatamente para isso, para a pessoa já olhar e falar, poxa, de repente aqui, sei lá, estava pensando em ser cirurgião, mas eu não tenho a menor habilidade manual, e aí eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto de fazer trabalho social, eu gosto de ver o meu trabalho se revertendo ali para as pessoas, então, de repente, é uma área para mim, né? Então, acho que isso é muito, muito bacana, é muito bom você trazer essas suas percepções sobre a atuação, porque isso falta muito, né? Eu acho que é exatamente o tipo de informação que a gente não tem na graduação.
A gente não vivencia muitas vezes e a gente não tem ninguém que conte pra gente como é que é. E aí fica essa coisa, tipo, cara, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha numa prefeitura? A maioria de nós acaba não sabendo. O único programa que eu vi em que isso acaba sendo um pouco mais reforçado, eu não sei se pelo local também, que eu passei um tempo que foi em Botucatu, são os programas de residência multiprofissional que abrangem também a área da saúde. Então, os residentes de todas as áreas acabam passando obrigatoriamente por ações, né, das prefeituras, dos núcleos de assistência à saúde da família. Então, as pessoas começam a ter uma vivência, e eu achava ótimo que os residentes vinham contando, eu falava, caraca, que legal, nossa, que máximo. Falei, gente, eu nunca vi isso na minha graduação, né? Eu não fazia ideia de que isso acontecia. Então, é muito importante, né? Às vezes, se você não tem a possibilidade de ter a vivência, pelo menos você tem alguém que te conte como é que é. Exato, a gente não tem ideia de como é. Por exemplo, eu trabalho muito sentado, tem minha mesa, meu computador, né? Principalmente hoje, eu, no cargo que eu tô, então a gente fica a maior parte do tempo no computador. Para algumas pessoas, isso é horrível. Ai, não quero isso. Eu, por outro lado, quando eu trabalhei no primeiro município, eu trabalhava muito em pé. Eu sou alto, tenho muita dor nas costas. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar sentado. Quando eu vim para cá, eu falei, não, é isso que eu precisava, sabe? Trabalhar sentado. Só que, ao mesmo tempo, você consegue fazer muita atividade externa, sabe? Principalmente em prefeituras menores, porque você está ali para o computador, como você está ali para castrar, como você está ali para ir para o campo, para catar escorpião, para fazer tudo, né? Então, acaba que você tem uma gama ótima aí de atividades em que você consegue variar bastante. Eu, particularmente, gosto bastante de onde eu estou hoje, do período que eu passo sentado, que eu passo fazendo atividade, e eu acho que na prefeitura tem uma coisa boa, principalmente nas prefeituras grandes. Como eu falei, são 5 coordenadorias com diversas áreas, e com o passar do tempo, você acaba querendo mudar um pouco os seus áreas. E você tem essa possibilidade de você translocar para outros setores dentro da prefeitura, né? Então, você consegue variar bastante até seu trabalho. Tem colegas que já transitaram em várias visas, na sanitária, que trabalharam mais na saúde do trabalhador, ou na UVZ. Então, eles conseguem fazer atividades diferentes ali, com o passar do tempo, e o que acho que acaba estimulando e prendendo mais também essas pessoas nesses locais, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta, óbvio, né? A gente tem que ganhar dinheiro também, porque é o dinheiro que sustenta. Infelizmente, no mundo capitalista que a gente vive, não tem como viver sem dinheiro. Então, a gente tem que tentar aliar o máximo possível dos dois, né? Trabalhar de uma forma prazerosa e que te pague bem, para você ter uma vida boa também, ou que te pague o suficiente. Eu acho que não é nem bem, é o suficiente. Com isso, você conseguir viver em bem-estar consigo, no meio de trabalho e tudo mais, e conseguir desempenhar aí o seu papel de uma forma digna do cargo que a gente exerce, né? E aí, Fausto, assim, você comentou sobre os seus pais, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas você é veterinário e está fazendo essa atividade aqui, que estranho. O que você percebe com relação, eu não digo assim em termos de status, mas de respeito, né, de você realmente ser incluído naquela atividade, falar, não, o cara é médico veterinário, mas ele tem um papel a desempenhar aqui nessa função, porque a gente sabe que principalmente nessas funções em que a gente tem uma proximidade muito grande com o médico, às vezes o médico veterinário é visto, mas essa pessoa trata de bicho, o que a pessoa está aqui fazendo esse negócio, né? Acham estranho, não entendem muito essas relações. Então, como é que é a sua percepção com relação a isso? Bom, eu vou até fazer uma correção, tá? Meus pais foram os primeiros que eu lembrei, mas, assim, praticamente todo mundo que eu falo, mas você trabalha com ser humano, não é com bicho? Se estranho, né? Acaba que durante esse tempo todo que eu convivi, a gente tem uma posição, quando você fala que você trabalha na vigilância, já carrega consigo aí uma responsabilidade maior e até um status, né? Apesar das pessoas sempre lembrarem da vigilância sanitária, muita questão legislação e alimento, né? E quando você acaba explicando um pouco mais da vigilância em saúde, né, e atuar com médico, enfermeiro, hoje aqui eu vejo que é bem aceito, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Os parceiros, meus colegas de trabalho de diversas profissões, eles nos enxergam como profissionais muito competentes, porque, assim, na saúde humana,
acaba que a gente vê uma fragilidade com relação à transição, né, animal e humano, que são as zoonoses. Então, a gente tem um know-how maior, às vezes até, do que um profissional da área médica humana, sobre esses agravos. Então, eu já me vi capacitando, atendendo por telefone e aconselhando médico, enfermeiro, e dando orientações com relação a agravos zoonóticos. E acaba sendo satisfatório até, né, você se enxergar, porque a gente acaba se colocando numa posição abaixo, né, do médico humano, né, a gente tem uma repartição, uma divisão, uma distribuição de renda muito díspar no Brasil, né, então algumas profissões ganham muito, outras ganham muito pouco, que não está condizente com seu com seu encargo, né, de conhecimento, de importância, né, e o veterinário, ele é tido como uma casta abaixo aí do médico humano. Só que a gente estuda medicina de mais de uma espécie, né, de várias. Então, a gente tem muito conhecimento e quando a gente consegue se colocar e se mostrar como profissional, a gente acaba tendo respeito desses profissionais também. Eu vejo, como disse a diretora da vigilância, ela é veterinária. A gente tem diversos outros veterinários em cargos altos aqui que são muito bem vistos, são excelentes profissionais e acabaram conseguindo mostrar o quão a gente estuda, o quão a gente é preparado, né, para enfrentar diversos dos assuntos aí da saúde humana, animal e ambiental. É bem bacana você trazer isso, porque uma percepção que a gente tem, às vezes, também de forma muito abstrata, né? E é quase uma lenda urbana, né? Que eu brinco, assim. Essa questão do médico humano, às vezes, não ter muito conhecimento sobre as doenças zoonóticas. E aí, o primeiro papo do canal de veterinária, né? O primeiro papo da história do canal foi falando sobre saúde pública, e o Gilton trouxe um exemplo como esse, né? De um colega dele, se eu não me engano, que viu um médico atendendo, se eu não me engano, era febre maculosa, alguma coisa assim, falou, não, peraí, você tem que fazer tal intervenção aqui, senão essa pessoa vai morrer, né? E aí o cara foi, fez e salvou o paciente. Então, assim, existe essa percepção geral entre os médicos veterinários, eu acredito também, né? Pelo menos é uma informação que eu vejo se repetindo muito. Médico não entende de zoonose, né? Médico não... E a gente acaba, apesar de haver essa percepção, realmente se comportando como uma casta baixa, né? Acho que você usou um termo muito bacana para classificar isso aí. A gente se vê muito desvalorizado, principalmente pela questão monetária, né? Então, aqui, por exemplo, onde eu trabalho, que é uma universidade que tem um curso de medicina e tem um curso de veterinária, um comentário comum é assim, o médico veterinário forma, vai fazer plantão para começar a trabalhar. Ganha, sei lá, 100, R$ 150 num plantão. O médico humano ganha, sei lá, 1.000 no plantão. E aí, inclusive história de alunos, né, que vem e fala assim, tipo, eu sou veterinária, minha irmã é médica, meu pai quase chora quando eu chego em casa com o dinheiro que eu ganhei no meu plantão, porque é vergonhosa essa diferença. E aí, eu acho que é importante a gente ressaltar que a medicina veterinária é a única profissão em que a gente tem realmente a gente faz esse meio de campo, né, entre a saúde humana, animal e ambiental. E aí, muitas vezes, as pessoas não veem as faces diferentes da nossa profissão e tratam a gente como uma profissão de importância menor. E aí você vê coisas absurdas do tipo, não, agora com o chat GPT, a veterinária vai deixar de existir, né? Ou o cara lá que quer fazer um projeto de lei para extinguir o curso de medicina veterinária na universidade. Você fala, gente, em que planeta essas pessoas vivem, né? Pelo amor de Deus. É bem complexo, eu não quero causar uma desavença entre cursos, né? Mas, assim, eu acho que você conseguiu traduzir de uma forma muito boa. A gente faz o meio de campo entre tudo, né? Ambiente, bicho e ser humano, né? Acaba que a medicina humana, ela foca muito no indivíduo, desconsiderando tudo que levou esse indivíduo a ficar doente, né? O que causou a dengue no paciente? Ele está com dengue, o médico vai tratar a parte clínica dele. Ok, mas e o que vai impedir que outras pessoas tenham dengue? E aí entra a epidemiologia, a saúde coletiva, que nós temos muito mais conhecimento, porque a gente sabe do ambiente, a gente sabe do bicho, do mosquito, né? E a gente consegue traduzir e apoiar esses outros profissionais de uma forma que a gente consiga ter um sucesso, né? Com diversas
diversos agravos aí na história, a gente viu doenças sendo erradicadas, né, que envolvia, né, vacina. Começou com bicho, e aí o bicho está ali. Então, o veterinário é importante, porque o médico não vai entender, né, da doença do bicho. Você até citou uma doença que é muito bacana, aqui em Campinas tem uma importância muito grande, que é a febre maculosa, e é uma doença que é exatamente o que você falou. Se não tiver a intervenção adequada, o paciente morre. Ele morre mesmo. Aqui a gente tem uma letalidade de 60%, é muito alta. Felizmente, a incidência é bem baixa, então acontece em poucos casos, e a gente se vê orientando e acaba enxergando muitos profissionais da área médica humana que não sabem da doença, não sabem o tratamento, que tem que tratar, se não tratar, morre. Um dos motivos, né, da nossa letalidade um pouco também beira isso, né, um desconhecimento e eu brinco, né? Quando eu estava fazendo capacitações com o corpo médico e enfermeiro, eu falo, gente, vocês têm algumas diferenças quando comparado aos veterinários. Porque, primeiro, o paciente fala, a maioria deles fala, ele fala onde está doendo, ele fala o que ele está sentindo. Segundo, tem muito exame disponível pelo SUS, vocês conseguem coletar todos os exames que vocês quiserem para investigar o que esse paciente tem. E vocês têm muitas ferramentas, então, para chegar no diagnóstico. O veterinário, o bicho não fala, a gente não consegue fazer tudo que a gente queria de exame, e a gente tem que trabalhar com escasso. Então, e outra, por tudo isso, a gente tem que abrir um leque de diagnósticos diferenciais muito grande. A gente tem que considerar muita coisa. E é meio que aquela tradição do House, sabe, a série, que quer falar um diagnóstico, é aquele diagnóstico e vai se embasado porque é aquele diagnóstico, né? O médico, ele foca muito em um diagnóstico único para tratar, e é aquilo, né? Um pouco, acho que tem a ver com a pressão que eles sofrem da questão de diagnóstico, porque se ele fala para o paciente que ele pode estar com... você tem dengue, e o paciente não está com dengue, ou não está com algum outro agravo, ele acaba manchando um pouco a imagem dele de médico, que é você adivinhar o que a pessoa tem. Eles acham, tem uma cultura, né, que o médico ele tem que saber o que o paciente tem só pelo que ele está falando, pelo exame que ele está vendo. E quando não é assim, né, a medicina humana, eu acho que ela é muito similar à animal. A gente tem sinais, a gente tem resultados de exame que a gente tem que juntar como se fosse um quebra-cabeça para chegar num diagnóstico. E eu acho que falta um pouco disso. Então, você fala, gente, vocês têm tudo. Então, não fiquem focados em um único diagnóstico, né? Porque, geralmente, os agravos que eu trabalho, eles são multi, né? Então, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo e qualquer outra coisa que seja comum a vários diagnósticos diferenciais, né? E a gente consegue ver diagnóstico de uma síndrome dessa, o paciente sair com um diagnóstico certeiro. Não, ele está com dengue. E você fala, gente, mas está com plaqueta baixa. Plaqueta baixa é comum em dengue. Então, é dengue. O paciente sai acreditando, ligava diversas vezes. Você passou por atendimento em tal lugar, né? Você apresentou isso. É isso. Eu fiz exame, estou com dengue. O médico falou que eu estou com dengue. Eu falei, mas quem que falou que é dengue? Que exame você fez? Ele, você vai ver o hemograma. Ele estava com plaquetopenia. Mas diversas outras infecções virais ou bacterianas podem causar plaquetopenia, né? Que é a nossa trombocitopenia nos bichos. E aí eles fecham o diagnóstico e acabam fechando a possibilidade de outros agravos, né? Então, eu sempre nas capacitações, eu tentava abrir, eu falava, gente, pensa mais multi, porque os nossos casos de óbito, de doenças de lepto, de maculosa, elas ocorrem principalmente porque o médico pensou só em dengue, saiu de lá com o diagnóstico de dengue, não investigou a parte ambiental e ecoepidemiológica, então não perguntou se ele teve num local de risco para febre maculosa, se ele tem exposição de risco para lepto, para febre amarela, se está vacinado, se não está, e tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Eu acho que uma das diferenças que a gente tem e que nos conferem aí uma vantagem é essa da gente ser mais investigativo, assim como veterinários. E é aquela coisa, né? No final das contas, o que vai acrescentar é a interação entre saberes. Não é aquela coisa, eu tenho que ser melhor do que o outro tem que ser melhor do que eu, alguém tem que estar em cima, alguém tem que estar embaixo, hierarquicamente. Né? Alguém tem que ser mais importante, o outro tem que ser menos importante. Então, acho que falta um pouco essa visão também,
né, da gente ter essa integração e esse trabalho conjunto, porque todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, algum tipo de conhecimento a trazer. Medicina e medicina veterinária são muito semelhantes em uma série de aspectos, né? Mas eu vejo isso, por exemplo, quando a gente interage com pessoas de outras áreas. Você vai conversar com uma pessoa de humanas, você fala, gente, é outra forma de raciocinar. Uma pessoa de é outra, o cérebro da pessoa funciona de uma maneira diferente. Então, assim, a gente pode agregar questões como essas na nossa vida também, né? Para a gente poder melhorar sempre, né? Incrementando o nosso conhecimento, até porque eu acho que esse é o objetivo principal, né? Eu acho que todo mundo que tem essa paixão pela área da docência, principalmente, tem um pouco dessa coisa de, cara, quanto mais eu aprendo, mais feliz eu fico, né? Quanto mais coisas diferentes eu vejo, mais eu me sinto realizado, porque, assim, é uma questão que é importante, você fala, cara, hoje eu sei uma coisa que ontem eu não sabia. É ótimo, é maravilhoso, eu adoro, eu acho ótimo. E aí é bacana isso, né? Acho que essa sua fala foi muito, muito legal. Gostei, estou amando esse papo. Eu acho que aí, citando você novamente na sua fala, e fazendo aí uma correlação, né? Você falou, o veterinário ele faz o meio de campo. Quando a gente pensa no futebol, o meio-campista ele faz essa ligação aí entre os dois extremos, né, dos jogadores. Então, quem está na defesa com quem está no ataque, para fazer acontecer o gol, né? No nosso caso, o gol é a saúde única, a saúde animal, humana e ambiental, né? Então, de fato, apesar de existir, né, essa diferença salarial, essa diferença de conhecimento em algumas áreas específicas, a gente tem que pensar que a gente é complementar, para chegar no objetivo comum, que é a saúde humana e tudo que vem dela, né, animal, ambiental e, consequentemente, aí do planeta como um todo. Vamos voltar mais nesse tempo aí. Pensando quando você entrou lá na graduação na medicina veterinária, quero ser médico veterinário, o que você pensava que você ia fazer? Nossa, Thaís, aí você pegou, viu? Porque eu vou te falar uma coisa que é totalmente diferente e eu tive até a oportunidade de tentar ir para essa área. Eu venho de uma cidade muito pequena, minha cidade tem 6 mil habitantes, lá no Paraná. Próximo tinha uma universidade que tinha alguns cursos, dentre eles veterinária. E eu sempre gostei muito de bicho, porque eu cresci no sítio, né? Eu sou de sítio. Então eu falava, bom, eu gosto de bicho, mas eu gostava de bicho daquilo que passava no Globo Repórter, de ver aquelas coisas da biologia, do comportamento do bicho, que eu ficava encantado. E aí eu falei, bom, eu posso fazer biologia, que vai, eu acho que, me contemplar, e tinha lá nessa faculdade, né, nessa universidade, porém, tinha aquela fama, né, nossa, o biólogo rala pra caramba, e não ganha bem, né, eu falei, putz, o que que eu posso fazer que eu vou lidar com um bicho, que eu vou ter algum salário, algum retorno para também conseguir uma satisfação aí financeira. E eu falei, bom, tem veterinária é mais conceituado, né? E só que eu entrei com a cabeça no curso de comportamento, reprodução, biologia do bicho. O curso eu me deparei com, falei, meu Deus, eu estou fazendo medicina do bicho. Não é o que eu queria. Eu queria outra coisa, né? Mas tá, vamos lá, vamos descobrir o que mais tem nesse curso, né? Que aí foi o momento em que eu comecei a estagiar, fazer as monitorias, né? E acabei caindo na pesquisa e falei, putz, eu acho que isso aqui é minha praia, gostei muito. E aí fui para essa área. Mas assim, até o final do curso, eu cheguei, acho que no 8º semestre, eu falei, mas eu preciso tirar essa pulguinha atrás da orelha com silvestres, eu quero alguma coisa com silvestres, vou tentar alguma coisa. E aí acabei fazendo um estágio em um criador de aves lá de Poços de Caldas, que tinha muita variedade de bicho. É óbvio que o forte era aves, mas tinha anta, tinha outros bichos lá também. Hoje é um zooparque lá. E eu sempre gostei muito de aves mesmo, em especial, né? Eu sempre tive muitas aves ornamentais no sítio. E aí eu fui para esse criadouro. E assim, é incrível. Eu gostei muito. Só que no final do estágio, fiquei quase um mês lá, acho que um pouco mais de um mês. Eu falei, tá, mas e o campo de trabalho? O que que eu vou fazer, né? Como que eu vou trabalhar agora no 8º semestre? Eu falei, bom, vamos seguir no que eu me apaixonei, que foi a parte de pesquisa, e acho que vou me dar bem na docência. E aí a gente vê mais adiante se muda ou não, né? Mas no fim acabei não indo para a área. Tive uma oportunidade que foi o primeiro concurso que eu estudei de verdade, que me serviu de base para os outros, que foi o concurso de Ribeirão Preto. Ele acabou me chamando depois de 2 ou 3 anos,
e era justamente para trabalhar no zoológico de lá. Eu falei, olha só, gente, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com silvestres, meu Deus do céu, era a vaga que eu queria de concurso, a primeira, e agora eu tive essa oportunidade. Mas era tarde demais, eu já tinha me apaixonado pela saúde pública. Eu falei, eu não vou sair de onde eu estou hoje tão feliz e satisfeito, sabe, para arriscar. Mas eu acho que tem gente diferente de mim que entra muito certeiro, né, na faculdade, e tem gente que não. Entra aberto a probabilidades e possibilidades. Eu entrei com uma certeza e acabei indo para outras. A gente tem tempo, a gente não precisa ter medo, sabe? Você pode lidar com clínica a sua vida inteira, a graduação inteira, sair, fazer residência e de repente se encontrar com microbiologia, laboratório clínico, com imagem, com qualquer outra coisa, e tá tudo certo, sabe? Eu tô há muito pouco tempo na saúde pública em si, aqui em Campinas vou fazer 3 anos agora, no meio do ano, cresci, assim, de uma forma exponencial, porque o município me proporciona, eu tenho excelentes colegas de trabalho, que têm muito conhecimento, e eu acho que isso é multi para todas as áreas, basta a gente ter força de vontade. Eu acho que a área, ela é totalmente mutável com a vida, na área que a gente escolhe. Acho que a gente tendo força de vontade, dedicação, a gente consegue mudar, ser feliz e se satisfazer muito com a profissão. Amo esse discurso, porque é muito comum, né, a gente ver isso nos alunos. Eu até comentei isso com a Júlia no último papo. Falei, gente, às vezes o aluno, né, tá lá no sexto, sétimo período, aí tem uma disciplina falando, nossa, eu gostei disso aqui. E agora? Já é tarde demais para eu mudar. Eu falo, gente, a pessoa tem 20 e Nunca é poucos anos, tarde. primeira coisa, né, que eu já quero dar na cara da pessoa. Tem 20 e poucos anos, né, tá vivenciando aquilo ali agora, né? E a faculdade, quando você para fazer uma retrospectiva do que é a sua vida profissional, né, a sua carreira, a faculdade é um filetinho ali, é uma coisinha de nada de tudo que você tem a possibilidade de vivenciar dali para frente. Então, assim, a gente tem que estar aberto e eu acho que tem que estar muito atento também para se perceber, para saber o que é que você realmente deseja fazer, porque às vezes a gente vai naquela coisa de manada também, né? Eu tenho um grupo de amigos que vão fazer estágio em tal área. Eu vou também, né? Porque todo mundo está indo, então deve ser legal. Aí você vai. Aí você está lá, você fala, cara, não é isso aqui. Mas aí você fica dedicando um tempo ali no negócio que você já sabe que não é. E aí, de repente, mas eu ir sozinha lá conversar com o professor, ou pedir uma oportunidade de estágio, né? Ou mandar um e-mail. Gente, a gente tem que ter aquele olhinho de peroba todo dia de manhã na cara, né? Para ir atrás das coisas que são importantes para a gente, porque quando a gente sai da graduação, a maioria dos nossos amigos vai trabalhar em áreas completamente diversas da área que a gente vai. Né? Se eu pensar nas minhas amigas de graduação, a gente é cada um num canto, nada a ver uma coisa com a outra. Né? E a gente forma outros círculos de amizade, a gente conhece outras pessoas que vão ajudar a gente nessa progressão de carreira. Então, assim, a gente guarda, né, esses relacionamentos interpessoais, essas relações que a gente constrói ao longo da graduação e bem depois disso. E é muito importante ter essa atenção, né? Porque eu acho que o estudante ele negligencia muito isso, ele fica muito preocupado, eu tenho que saber a matéria para passar na prova, né? Para ter o meu diploma. Gente, mas isso aí você está construindo o que você vai fazer daqui para frente. Então, assim, é um tijolinho de cada vez, né? Não é aquele combo, né? Primeiro período, joga fora para poder entrar a matéria do segundo, né? Você tem que desocupar uma caixinha para poder ocupar com outra coisa. Então, assim, tem a questão também da maturidade, né? Que a gente sabe que a gente acaba escolhendo a profissão muito jovem, mas tem que estar aberto para as possibilidades, né? Para a gente realmente ter essa chance de falar, cara, encontrei um negócio aqui que, sei lá, fez meu coração bater mais forte, né? De repente é aqui que eu vou. E nunca é tarde, né? Para mudar de área, para ter novas vivências. E aí, para isso, a experiência é muito importante, né? A maturidade, a experiência, e você realmente vivenciar as áreas diferentes. Porque às vezes a gente fica naquela coisa do abstrato, né? Eu não gosto de grandes animais. Por quê? Porque, sei lá, a vaca fede. Mas, tipo assim, quantas coisas tem para você fazer em grandes animais? Ou em pequenos, ou em patologia, né? Ou em todas as grandes áreas da medicina veterinária. Então, assim, é necessário ter um pouco mais dessa flexibilidade, né? A gente não ficar tão focado assim. E eu acho que a gente vem meio que sendo construído de uma forma um pouco errada, né? A gente vem ali meio engessado, e aí depois você tem que ir desconstruindo todos aqueles conceitos para poder, tipo, não, agora
agora acho que eu consigo, né, caminhar com as minhas pernas daqui para frente e assumir as minhas escolhas, né? Eu fiz isso aqui, pô, foi bacana, mas ainda não é, né? Então bora para outra, né? E ter essa coragem também, essa resiliência, né? Eu acho que é muito bacana a sua história. Eu acho muito interessante quando vem com essas reviravoltas, assim, porque realmente a gente tem esses dois perfis que você comentou. A gente tem aquela pessoa que às vezes entra na graduação, primeiro período, eu vou ser veterinária de peixes ornamentais, né? Quando eu conversei com a Juliana Venturini, ela falou, cara, eu entrei querendo trabalhar com peixe ornamental. Eu falei, gente, super diferente, né? E tem aquelas pessoas que entram e falam assim, gente, tudo é maravilhoso, tudo eu gosto de tudo, ou não gosto de nada, né? E aí a gente tem que ir trilhando esse caminho, né? Não tem outra forma. Então, acho que é bem, bem bacana, bem interessante. E aí, Fausto, qual a sugestão que você deixaria? Acho que você já trouxe muita informação bacana, assim, tá super rico esse papo. Mas qual sugestão você daria para os estudantes, para as pessoas que têm a intenção de fazer medicina veterinária, que entram muitas vezes sem fazer a menor ideia do que é a área que você trabalha hoje, né? Que eu acho que você já trouxe, já ilustrou muito bem um pouco do que é o trabalho do médico veterinário da saúde pública. Mas o que você teria para falar para essas pessoas? Bom, eu acho que quem consegue se encontrar já na saúde pública durante a graduação, eu daria de conselho para a pessoa vivenciar mais, procurar estágios em prefeituras mesmo, porque acho que é nesse lugar que tudo acontece com a saúde única. Muitas vezes as nossas universidades elas não têm grandes ligações, né, com a prefeitura. Mas é sempre, sempre muito bem-vindo. A gente de prefeitura adora ter um estagiário para nos ajudar, porque é muito trabalho mesmo. Então, eu, com certeza, se você quiser, você vai conseguir achar alguma coisa legal da área. E eu acho que você que se interessou minimamente, mas ficou preocupado com tanto de teoria, com tanto de, sabe, aquela coisa chata do curso, não se preocupe. Procure entender essa parte prática de como acontece, porque é totalmente diferente do que a gente aprende nos livros, na faculdade. A prática em si, ela é muito diferente para quem trabalha com saúde pública. E com isso, já começar também a pensar, se você foi, se interessou, gostou, já hoje, infelizmente, a saúde pública ela é muito restrita ainda, em sua grande maioria, ao meio público. Então, você vai ter que começar a pensar num concurso, né? Então, enquanto a gente não tem aí terceirizações, massais e tudo mais, a gente tem que pensar em concursos. E aí entrar para o mundo dos concurseiros e prestando. Eu falo que às vezes a gente fica desgostoso, né? Porque, nossa, mas é uma vaga para 200, 300 candidatos, eu nunca vou passar, porque nem no vestibular era assim. Eu entrei de chamada no meu vestibular. Eu penei bastante assim para entrar. Eu vim de estudo em colégio público, um colégio mais fraco. Então eu ralei muito, entrei de chamada, um dos últimos a ser chamado. Quando eu comecei a prestar concurso, eu falei, putz, lá eu prestava 10, 15 por vaga, aqui eu estou prestando 600. O concurso de Campinas foram 600 por vaga. Mas é diferente. Eu acho que é bem diferente e se você souber as estratégias certas para estudar, direcionar seus estudos, fazer prova e tentar, você vai conseguir. E eu falo, ó, presta o máximo possível de concursos que você conseguir, que uma hora vão te chamar, sabe? Eu já fui aprovado em mais de 5 concursos que eu nem imaginava que eu ia ser chamado. A gente tem aí um tempo de até 4 anos, na maioria dos concursos, que eles conseguem ir chamando os profissionais. Geralmente abre uma vaga, mas eles conseguem ir chamando outros profissionais no decorrer do tempo. Então, quem tem um mínimo interesse em saúde pública, achou aí que a pandemia movimentou bastante, né? A pandemia do Covid movimentou bastante a sociedade em si, eu acho que é um pouquinho do que nos espera. Infelizmente, tudo indica que teremos outras. E o nosso papel vai estar cada vez mais consolidado, cada vez mais atuante dentro da epidemia. A gente tem aí profissionais excelentes já em ministério e são profissionais veterinários e que estão tendo aí atuações muito importantes para a saúde como um todo, né? E pensar que a gente também não se restringe só, mas você é veterinário de município. Você consegue crescer. A gente tem muito contato com órgão estadual, e de repente você pode receber um convite para um órgão estadual, do estadual você pode ser visto e receber um convite maior para o federal, e você consegue galgar aí uma progressão de carreira muito interessante,
e trabalhando aí na premissa da saúde única. Maravilhoso. Adorei. Fausto, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Isso. Eu acho que essas vivências são muito importantes, né? A gente trazer a experiência de médicos veterinários diferentes, que tem toda uma bagagem, toda uma história de vida. Então, você vem de colégio público, né? Você passou no vestibular. Eu também, quando entrei no vestibular, foi, né, sei lá qual reclassificação que eu fui chamada. Então, assim, às vezes a gente vê a pessoa, tipo, o cara já está lá na prefeitura, que bacana, né? Nunca suou a camisa, né? Nunca deve ter passado nenhum perrengue. E aí eu acho que é uma oportunidade bacana da gente trazer, né? O que a gente escolhe fazer ao longo do caminho para chegar onde a gente está. Porque não é de graça, né? Não é fácil muitas vezes. A gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Essa questão, você é do Paraná e você, né, foi para São Paulo e está em Votorantim, está em Campinas. Então, assim, tem toda uma questão também, até de círculo social, né? Que acaba tendo impacto também. A gente tem que levar isso em consideração. Para algumas pessoas que têm aquele desejo, não, eu não quero sair de jeito nenhum do lado da minha família, a pessoa vai ter um leque de opções que vai ser diferente da pessoa que está disposta a ir para onde a oportunidade aparecer, né? E isso a gente tem que pensar também. E respeitar o colega, né, que tem essa postura diferente, porque a gente vê muito isso, né, acontecendo. Eu acho que na graduação, que é a época que a gente está mais imaturo, é quando a gente tem mais esse impacto, né, da crítica do outro sobre aquilo que eu estou dizendo que eu quero para mim. E às vezes a pessoa, né, vai atropelando, vai passando direto ali, não para realmente para focar no que é importante para ela, que é o que só ela vai carregar dali para frente. Então, fiquei muito feliz com esse papo, muito obrigada. Na próxima semana, a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Se você quiser falar mais alguma coisa, Fausto, fica à vontade. Queria agradecer o convite, como eu te falei, fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui nesse espaço. Espero ter contribuído aí um pouquinho com quem está cursando, quem está terminando o curso. Me coloco à disposição aí para tirar mais dúvidas e espero ter atingido algumas expectativas e vamos desconstruir toda essa... Acho que foi legal a sua fala final, essa questão dos julgamentos, né, com as diversas áreas que a gente tem. Quando a gente se aprofunda mais, a gente vê o quão amplas são essas pequenas áreas de atuação e o quão longe elas atingem e quantas pessoas elas mobilizam, em especial na minha área, puxando a sardinha para o meu lado, a gente não imagina que um médico veterinário de prefeitura, ele tem um alcance tão grande na sociedade, né? Ele trabalha para toda a população de uma cidade, e isso tem um impacto muito grande. E às vezes a gente é menosprezado, porque é saúde pública, você vai lidar com zoonose, com o que você vai fazer? Sentar lá na prefeitura, fazer papel, e não é só isso, a gente tem que ampliar e a gente tem que se despir aí dos julgamentos, não só para a saúde pública, mas para as outras áreas também da veterinária. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!